Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores do Facebook. Já estamos em direto a partir da Rádio Savana 100.2. É um programa onde, caros ouvintes e telespectadores, vamos olhar para o segundo estado de emergência e toda a controvérsia à volta da sua declaração. Vamos olhar para o primeiro ano do Acordo de Reconciliação Nacional e também detalhes. Vamos recordar todo este processo de descentralização, os DDRs que foram nascidos a partir deste acordo e também a tragédia de Beirute e toda essa conexão à cidade da Beira, capital de Sofala. Boa noite, Fernando Lima. Boa noite. São temas que vamos olhar num dia frio de agosto. Num dia frio, mas muito quente politicamente, uma vez que ainda não se está muito claro se é constitucional ou não o novo estado de emergência que vai entrar em vigor este sábado, dia 8 de agosto. Muito bem, Fernando Lima, antes de olharmos para os principais temas que alinhamos para o nosso programa de hoje, um programa de 60 minutos, vamos olhar para o seu tema de semana, que é a venda da sede da Liga dos Direitos Humanos. Este é um tema que eu abordo de coração apertado. Porquê de coração apertado? Porque nós, na MediaCup, somos também parte desta nova vaga de organizações que foram criadas com a Constituição Multipartidária de 1990. E, digamos que o pacto de fundo em relação às novas organizações que cresceram ou foram criadas em democracia é exatamente que estas organizações deveriam ser muito melhores que as organizações do Partido Único, que as pessoas que integravam ou que integram estas organizações deviam ser muito melhores do que todas as outras organizações que existiram até 1990. Não obstante isto ser assumido por muitos militantes destas organizações, por muitos líderes da sociedade civil, estamos e conhecemos muitos casos que deram mal e que são maus exemplos em relação ao comportamento destas organizações e que não se distinguem muito das organizações e das acusações que frequentemente são coladas ao Partido Frelimo, a próprias instituições do governo. Portanto, há aqui um problema de fundo. Estas organizações têm que, de facto, ser diferentes. Ser diferentes na alocação de fundos, na utilização de fundos, na utilização de bens, na prestação de contas, na democracia interna das organizações. Quando eu digo estou de coração apertado por causa desta venda da sede da Liga dos Direitos Humanos, também o faço porque há muitos anos que tenho uma ligação muito pessoal com Alice Mabota e quer queiramos, quer não, se ela está ou não afastada da direção da Liga dos Direitos Humanos, invariavelmente o seu nome está associado a esta organização. Então, o que é que se passa? Num momento não muito longínquo, os doadores decidiram alocar uma série de fundos para que estas organizações ou algumas organizações da sociedade civil tivessem as suas sedes. Ora, não parece correto, não estando aqui a fazer juízos de valor puritanos, que essas mesmas doações e essas mesmas sedes, o que não quer dizer que seja o caso da Liga dos Direitos Humanos, que essas sedes depois sejam vendidas na praça pública para pagar salários de colaboradores. Porque depois tudo isto vai à colação. E nós, quando vemos a imprensa oficial, vemos
todas as semanas há ataques contra as organizações da sociedade civil. Ou seja, que os seus líderes vivem em grande opulência, que têm grandes mansões, que têm grandes carros, que têm grandes per diems, que têm grandes salários. Ora, embora nós vivamos numa sociedade de mercado, numa sociedade competitiva, também temos que nos afirmarmos numa sociedade de valores. E os valores dos líderes da sociedade civil e das organizações da sociedade civil têm que ser necessariamente diferentes. Eu não vou trabalhar para uma organização da sociedade civil para ser rico e para viver em grande opulência, ou seja, de segunda a sexta cuido dos pobres, dos carenciados, daqueles que precisam da minha ajuda e são alvo de sevícias e que enfrentam diariamente problemas, quer de natureza económica, quer de natureza de carência de justiça e de outro tipo de apoios, e depois no fim de semana, para relaxar, vou passar o fim de semana num país da região, porque exatamente o meu salário e os meus honorários me permitem, esquece um pouco o me ativismo, permitem isso. Então, que é a base fundamental. tem que haver o ativismo tem que estar permanente, não só de segunda a sexta, mas também na vida permanente das pessoas. Mas também me parece muito irrealista estas organizações que vivem de doações externas, que no fim do dia nem sequer se preocupam com a autossuficiência, com a recolha de fundos nacionais, com a criação de uma audiência nacional que de facto apoie estas organizações, e sistematicamente vivem numa situação, eu diria mesmo, de parasitismo em torno de organismos internacionais para receberem esses fundos, e é a partir desses fundos externos que se permitem dividir entre si salários de opulência. Por isso mesmo que quando foi o último debate sobre os subsídios de reintegração dos deputados, sobre os ordenados dos membros do Conselho de Ministros, como arma da remessa, os acólitos do regime viraram-se exatamente para as organizações da sociedade civil para dizer: e vocês, quais são os vossos salários? Ponham também, embora não seja essa a questão e não seja esse o debate, ou seja, que alguém que dirige uma ONG tem que vir a público publicar o seu salário e pôr a fotografia do seu carro no jornal. De qualquer forma, estes mesmos dirigentes põem-se a jeito. Termos uma situação em que os fundos da venda de propriedades de uma ONG, neste caso a Liga dos Direitos Humanos, e não foi a única organização, porque no tribunal os trabalhadores foram ao tribunal e o tribunal ordenou o pagamento de indemnizações a esses mesmos trabalhadores. Eu penso que é preocupante, com o devido respeito que me devem merecer os direitos de trabalho de todos os moçambicanos, quer trabalhem nas ONGs, quer trabalhem no Estado, quer trabalhem no setor privado. Também deve haver uma postura de não mercenarismo em relação às pessoas que trabalham nestas organizações da sociedade civil. Ou seja, tem que haver uma componente de voluntariado, tem que haver uma componente de militância, tem que haver uma componente de ativismo, e não apenas o facto de estou lá porque tenho um salário muito bom. Ou seja, num dia sou defensor
dos animais de companhia, amanhã sou defensora das baleias, depois da manhã já estou nos camponeses sem terra de Cabo Delgado, se vier um projeto do carvão em Tete, já estou a defender as pessoas que têm problemas de doenças respiratórias em Tete, ou seja, eu não posso ser defensor ou estar ao lado das pessoas que têm doenças respiratórias em Tete porque me pagam $4.000. Eu tenho que ter a consciência que é um problema de saúde pública, que é um problema de meio ambiente e que os problemas de saúde pública e que os problemas de meio ambiente são problemas que têm a ver com cidadania, com o bem-estar dos moçambicanos e eu devo estar preocupado. Ou seja, eu não posso agitar causas sociais decorrente do salário que eu recebo numa determinada organização. Mas alguns, embora não sejam todos, inclusivamente depois, de repente, vamos descobri-los já a trabalhar para o governo, porque exatamente o governo conseguiu aliciar estas pessoas com um ordenado ainda mais do que aqueles que ganhavam quando então, ativistas tem que haver aqui uma linha de demarcação e não deixo de ser ou não deixo de lamentar que pessoas que deviam ser militantes de uma determinada causa, nomeadamente da causa dos direitos humanos, porque precisam de pôr pão na mesa, preferem pôr em causa as próprias instalações da organização porque acham que têm que ser indemnizados porque algo correu mal na sua organização. Muito bem, Fernando, esse é um tema que podíamos levar todo o dia aqui neste programa. O programa tem apenas 60 minutos, temos mais 3 temas por olhar para frente. Desde já vamos olhar para o segundo estado de emergência, foi decretado esta quarta-feira pelo Presidente da República, o início no dia 8, já foi ratificado pela Assembleia da República, já foi promulgado pelo Presidente, publicado no Boletim da República, mas, Fernando, esta declaração foi feita num contexto de fortes divergências entre a comunidade jurídica sobre o próximo passo que devia se dar depois de terminado o primeiro estado de emergência e as suas 3 prorrogações. Esta decisão que esperava do Presidente? Eu sempre achei que seria este o cenário que seria seguido a partir do momento em que, na noite do dia 29, portanto, poucas horas antes do fim do primeiro estado de emergência, o Presidente fez apenas uma comunicação formal, dizendo estou aqui, estamos todos em estado de emergência, apelando à consciência dos moçambicanos, mas não enunciando nenhuma medida legal concreta. Portanto, na minha interpretação foi o Presidente está claramente aqui a anunciar o início de um hiato legal que o vai levar a uma segunda declaração do estado de emergência. Porquê? Porque, da mesma forma que decidiu não se pronunciar sobre qual seria a cobertura legal para a situação subsequente ao dia 29, portanto, criando este vazio ou esta ausência de conforto legal em relação à situação de pandemia que estamos a viver, não declarando calamidade pública, era claro para mim que se iria avançar para um segundo estado de emergência. Mas todos aqueles... Reforçou isso também o facto de alguns juristas, muitos deles ligados, acolitados ao partido governamental, terem vindo ao público também, apesar que havia espaço na Constituição da República para mais um estado de emergência. Claro, mas alguns desses juristas só são juristas porque têm eventualmente um diploma passado por uma faculdade de Direito, porque me parecem muito mais militantes do Partido Frelimo do que juristas. Mas se passaram pela universidade, aprenderam muito pouco daquilo que deve ser independência de pensamento,
independência, nomeadamente a argumentar juridicamente, porque a questão de fundo não é sobre as opções que o Presidente deveria enfrentar, é da perigosidade que representa o estado de emergência. Nós temos todos os cenários da América Latina e das ditaduras dos generais em que estes estados basicamente mandaram ou geriram os seus países durante anos, sempre sob estado de sítio e estado de emergência. O estado de sítio, Mubarak no Egito, o estado de sítio e o estado de emergência são situações de exceção. São situações de exceção. Nós temos que afastar as situações de exceção. Mas nós também não temos a tradição do estado de sítio e do estado de emergência, mas nós temos a tradição de virmos de uma experiência autoritária, de um regime autoritário, de um regime que continua a ter tiques autoritárias e que devemos aos poucos afastar. Por isso mesmo é que sistematicamente se deve enfatizar que respeitamos a lei, que somos um Estado de Direito, que as nossas práticas devem sempre estar baseadas na lei. Não é por acaso que há este grande ênfase, não é por acaso que se dá tanta importância às instituições, à separação de poderes, à própria fiscalização das leis, nomeadamente através do Conselho Constitucional. Portanto, são esses bens que estão em jogo, são estas questões de fundo que estão em jogo de se declarar ou não se declarar um segundo estado de emergência. Não é porque uma pessoa é contra o Presidente, é contra o atual Governo, é contra a Frelimo. Não são essas coisas. Isto não é um problema de ferroviário versus Machaquén, Costa do Sol, Clube do Chibuto. São questões mais fundamentais que têm a ver com a vida do dia-a-dia dos cidadãos. E eu acho que há muita gente que não percebe isso e, portanto, e que alegremente acha, porque temos uma pandemia, a melhor maneira de lidar com a pandemia é termos o estado de emergência. E este também é outro ponto fundamental. O facto de se dizer que não há espaço para um segundo estado de emergência não é sinónimo de uma pessoa ser pelo laxismo em relação aos perigos da pandemia do Covid-19. Temos que ter o máximo cuidado em relação a este problema de saúde pública que temos em mãos e que ainda não sabemos qual vai ser o seu epílogo, o que é que vai acontecer até ao fim do ano, se de facto vamos continuando a acalmar a curva e a achatar a curva, como agora se diz, ou se de repente vamos ter um pico de infecções, nomeadamente aqui na cidade de Maputo, que já é o grande epicentro desta contaminação. O padrão de contaminação mudou. O Conselho de Ministros, nesta terça-feira, anunciava que o envio da proposta de lei de gestão de redução de riscos e desastres à Assembleia da República. Primeiro, muitos acreditaram que o chefe de Estado não iria optar por este novo pelo estado de emergência naquele ato legal que ele abriu, mas por uma calamidade pública. Este exercício, Fernando Lima, de reformulação da lei das calamidades não faria mais sentido se tivesse sido feito muito antes para evitar que o chefe de Estado entrasse em embaraços? Bem, eu acho que faz todo o sentido, faria todo o sentido, mas nós também começamos a ser um estado de calamidade em relação à nossa planificação, à planificação do governo, à própria perspectiva e percepção do governo daquilo que é o mais apropriado em cada momento. Ora, se daqui para aqui, como agora se diz, conseguimos fazer uma nova lei de prevenção e gestão das calamidades, por que logo em março, abril, não começamos a trabalhar neste diploma legal? Mas
este diploma legal, esta nova lei, surge, nasce, desenvolve-se a partir desta controvérsia jurídica do segundo, ou da promulgação ou não, da proclamação ou não, do segundo estado de emergência. Ora, eu tive a oportunidade de, hoje, sexta-feira, ver a proposta de lei, e exatamente o que é que está lá. É a Lei das Calamidades, a 15/2014, que foi reformulada exatamente nos aspectos em que era omissa, em que não havia poderes suficientes alocados ao Governo para fazer a gestão da pandemia. Portanto, é aquilo que está na nova lei. Este instrumento, depois de ser aprovado na Assembleia da República, não há nada que teoricamente impeça de o Presidente da República levantar o estado de emergência que vai entrar em vigor amanhã e substituí-lo pela declaração de calamidade pública. Se fizer uma comunicação intermédia, pode... Absolutamente. Nada, a partir do momento em que o Governo, em que o Presidente da República tem à mão um novo instrumento legal, esta lei aprovada em sede do Parlamento, nada impede que o Presidente cancele ou, portanto, suspenda o estado de emergência e declare a situação de calamidade pública, guardando portanto, a proclamação de um estado de emergência para situações mais gravosas, que não parece que seja a atual situação. Vejamos, mais uma vez, sem minimizar a situação que estamos a enfrentar. O que é que o Presidente fez ao declarar o segundo estado de emergência? Esteve a fazer o desconfinamento, esteve a anunciar medidas claras de desconfinamento, exatamente porque temos que saber conviver com a pandemia, mas ao mesmo tempo não expormos os cidadãos moçambicanos à inanimação, à morte por outros meios, porque não têm, sobretudo a fome, porque não têm alimentação, porque não têm meios de subsistência, e isso tem que ser evitado a todo custo, porque também temos que evitar as revoltas de rua, os protestos de rua, os protestos violentos de rua, que podem eclodir se a vida da população se complicar. Portanto, são estas questões que estão em cima da mesa. Ainda um aspecto que me parece relevante. Os defensores da manutenção do estado de emergência chamam a atenção do seguinte: dado que o estado de emergência é uma situação de exceção, a própria Constituição criou uma série de mecanismos para que se proteja a declaração do estado de emergência. Se proteja no sentido de o Presidente não pode declarar unilateralmente o estado de emergência, tem que fazer consultas, nomeadamente Conselho Nacional de Defesa e Segurança, nomeadamente Conselho de Estado, nomeadamente pedir a ratificação da Assembleia da República. Quer queiramos, quer não, isto corresponde a um determinado formalismo, a uma determinada solenidade que não coloca nas mãos do Presidente esta responsabilidade única sobre o estado de emergência. Ora, o que é que se passa em relação ao estado de calamidade pública, nomeadamente sob esta nova lei de gestão de calamidades, de calamidades? Todos estes poderes são consignados ao Governo. E o Governo não precisa de ir ao Parlamento para pedir a ratificação.
para pedir a retificação. Portanto, se o Governo acha que o Sr. Lalji, que tem uma grande frota de caminhões, deve usar 10 caminhões do Sr. Lalji para transportar meios para Cabo Delgado, pode fazê-lo ao abrigo da nova lei, mediante indemnização a posteriori. Ou seja, o Conselho de Ministros, sem qualquer retificação, sem qualquer debate, pode tomar uma série de medidas administrativas que estejam de acordo com a situação de calamidade incluindo, pública. por exemplo, fechar uma província. Exatamente. As cercas sanitárias, porque estamos a falar de uma pandemia. Então, os defensores do estado de emergência defendem que, não obstante o estado de exceção a que corresponde o estado de emergência, é mais democrática a forma como é gerida a imposição do estado de emergência do que as medidas administrativas que estão adstritas aos poderes que são atribuídos ao Governo para gerir uma situação de calamidade pública. Ora, a mim, esta questão remete-me para outra questão fundamental. É importante a transparência, é importante a comunicação com o público e com os cidadãos para que o país esteja em sintonia. Por exemplo, falando do relatório do relatório do Presidente do Estado de Emergência foi enviado à Assembleia da República. Há lá uma referência, se não me engano, 39 bilhões ou 68 bilhões, isto dá qualquer coisa como 1 bilhão, quase mil milhões de dólares. Ora, isto representa qualquer coisa como um quinto do orçamento de Estado que foi gasto sem concurso público em 120 dias. Portanto, um terço do ano civil. Eu penso que a sociedade civil, outros organismos têm que bater o pé para que o Governo tenha que prestar contas a quem foram alocados. E já estão a bater, por exemplo, os partidos da oposição. A quem foram alocados estes 69. Não é possível isto estar num parágrafozinho metido no meio deste relatório. Muito bem andou a oposição na primeira comissão quando levantou a questão. E como é que é os fundos que foram doados? Por isso mesmo que 3 dias depois houve uma adenda a explicar os 340 milhões que o Governo, mal ou bem explicado ou mal explicado, estão lá elencadas todas as organizações que deram dinheiro ou que prometeram dar dinheiro e, vagamente, a que fins se destinam. Por exemplo, ficámos a saber que estes 1.000 milhões de meticais que o BNI saíram do FMI, está a colocar para a atribuição a pequenas e médias empresas a juros bonificados, esse dinheiro formalmente veio do Governo, mas veio do Governo por via do FMI. Foram 15 milhões de dólares. E voltamos só ou fazemos um pouco de comentário sobre essas atividades faseadas e já agora vão iniciar as aulas das universidades e também os cultos que não podem ultrapassar 50 pessoas. Não é a mesma coisa, Fernando Lima. Não. Sobretudo nos cultos, que vão ter 50 pessoas. Bem, eu penso que temos que começar por algum lado. E, quer nas escolas, quer nos cultos, quer nos funerais, tem que haver, e espero que 120 dias foram suficientes para aprendermos, para as pessoas, digamos, se adaptarem ao novo normal e se comportarem de acordo com os desafios da pandemia. Portanto, e este é o problema que tem que ser também debatido com franqueza e com frontalidade. Ninguém quer que as pessoas, por causa de uma festa
por causa de uma celebração religiosa, sejam contaminadas. Ninguém quer que, por via das crianças irem à escola, os pais, os avós, comecem a ser contaminados em casa. Portanto, isto são experiências, são iniciativas que podem ser tomadas, como podem ser interrompidas e passar-se a novas medidas. Neste momento em que nós ainda estamos no início dessa experiência da pandemia, em algumas partes da Ásia e da Europa, começa-se a discutir que nestes países se está perante uma nova vaga da pandemia, mesmo antes de ter aparecido a vacina. Ora, nós temos que estar preparados para todas estas situações. Agora, que não podemos ficar em casa, que não podemos dizer que as fábricas não podem funcionar, que só pode haver um terço, que só pode haver metade dos trabalhadores na fábrica, isto é completamente irrealista. Mesmo atividades turísticas em determinados locais, feitas em determinadas circunstâncias, é possível abrir o turismo. Eu falo do turismo porquê? Porque aparentemente o turismo vai ser o setor mártir em Moçambique desta pandemia. No número de trabalhadores que estão a ser abrangidos pelo desemprego, no número de falências e de empresas que eventualmente vão fechar as portas por causa de o setor de turismo não estar a funcionar. O inquérito do Standard Bank, publicado esta semana no Savana, documenta muito bem o que Fernando Lima acabou de dizer. Mas para já, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Os pontos de Fernando Lima. Os pontos de Fernando Lima. Estamos de volta. A segunda e a última parte dos pontos de Fernando Lima. Fernando Lima, no intervalo, estávamos a escutar uma reação ao culpado. Exatamente. As mulheres, aparentemente, as mulheres moçambicanas não acham que o Balua de Lugela tem razão e podem bem viver com o seu telefone amarrado de borracha e não precisam de um novo telefone e não precisam dos namorados para comprar telefones. Não, é uma reação muito interessante e acho que este tipo de músicas e este tipo de reação e o próprio debate na nossa sociedade em torno desta música é muito saudável e é muito interessante. Mas esta música, inclusivamente, parece que não é produzida na Zambésia. A reação vem da Beira. A reação vem da Beira. É engraçado que a reação vem da Beira, vem das mulheres da Beira. Muito bem, vamos continuar com os nossos temas. Agora vamos olhar para o primeiro ano do Acordo de Reconciliação Nacional, que ontem assinalou o seu primeiro ano. E foi assinado por Filipe Nyusi e o Presidente da República, seu formato líder da RENAM. Este acordo, Fernando Lima, foi celebrado ontem por todas as partes envolvidas e que estão a destacar as partes importantes, acham que deu passos muito importantes, mas apesar desses triunfalismos, Fernando Lima, ainda temos ainda o fenómeno Mariano Nhongo e os avanços de até bastam para festejar isto. Não, penso que estes festejos e estas celebrações são aquilo que se costuma dizer em circuito fechado, ou seja, basicamente aqueles que acionaram o acordo, aqueles que estiveram empenhados no acordo, são eles que estão a festejar entre si o acordo. Não há um entusiasmo popular como houve em 1992 em relação ao acordo de paz, nem nada que se pareça, embora, claro, a dimensão é completamente diferente e, portanto, ainda há muito para se ver e para estar
estarmos atentos e, de facto, podermos saudar este acordo se a desmobilização e a reintegração chegar, de facto, a bom porto. Portanto, são indícios e são elementos positivos, mas é muito pouco. Mas se tirarmos as ações ou as duas iniciativas que houve no Dondo e em Muxungwe, resta muito pouco. Mas acho que alguém já disse isso. Acho que foi o André Thomasshausen. Se andarmos a passo de 500 desmobilizados por ano, teremos que passar 10 anos para conseguir a desmobilização de 5 mil elementos das forças residuais da RENAMO, novos fora os elementos da junta militar. Ora, foi muito mais célere e muito mais eficiente e eficaz a desmobilização que houve a partir de 1992 e que permitiu que as eleições de 94 se processassem quando todos os elementos da RENAMO já tinham o seu processo resolvido. Aliás, ainda hoje é possível consultar no Arquivo Histórico de Moçambique todo este processo de desmobilização, não só da RENAMO, mas também das Forças Armadas de Moçambique. Esse sim, me parece que foi um processo de desmobilização com grande sucesso, grande amplitude, independentemente depois daquilo que politicamente aconteceu e de cujas sequelas estamos hoje a enfrentar com este acordo número 3. E depois, neste acordo também selou-se, só para recordarmos um pouco, debatemos já neste programa, selou-se o processo de descentralização, mas na prática foi uma fraude esse processo todo. Bem, traiu-se o espírito do processo. Quando ainda esta semana eram anunciadas novos instrumentos legais que aparentemente vão ser divulgados na próxima semana em relação aos poderes e competências do secretário de Estado ou dos secretários de Estado. Isto mostra o nível de improvisação, o nível de manipulação que foi feito em relação à descentralização e, claramente, no meu ponto de vista, a RENAMO é um parente menor deste exercício de descentralização. Mas isto é um processo de descentralização feito à medida, portanto, a corte a talha de alfaiate, e nem sequer me parece que a Frelimo saia bem servida. Aliás, há 2 semanas falámos aqui da diretiva interna do Partido Frelimo. O próprio Partido Frelimo se sente incomodado com o facto de ter governadores eleitos por voto popular e o poder ter sido apropriado pelos secretários de Estado, que são figuras nomeadas pelo Presidente da República. Portanto, este é um processo muito mal parido, e a palavra parir faz parte do dicionário da língua portuguesa. E vejo, por exemplo, nas presidências abertas do presidente Nyusi, que recomeçou agora depois de ter parado por causa da pandemia, o presidente às vezes tem que reunir com 2 máquinas. Por um lado tens o governador, por um lado tens o secretário-geral. Quando vai ao terreno tem as 2 figuras a acompanhá-lo. A máquina, ao invés de ser pequena para carburar melhor, ficou muito pesada, Franco. Pesada, cara, despesista, banalizadora
de líderes políticos. Esta semana tive a oportunidade de acompanhar o Pio Matos a distribuir instrumentos musicais e bolas, não, já me esqueci se eram bolas de futebol ou bolas de basquete. Portanto, o governador, que está mais ou menos desempregado, tem que, e como agora não há os túneis e o próprio secretário de Estado está a competir com o governador a distribuir máscaras e a controlar o distanciamento social, portanto os governadores estão praticamente desempregados. Ora, isto é lamentável, isto dá uma pobre imagem do que é a nossa governação, e neste caso estamos a falar de governação descentralizada. Tudo aquilo que está a acontecer é um arremedo daquilo que se pretendia em termos de governação descentralizada. Porque no fim, o que é que se está a passar? Aquilo que a imprensa fala, e nós próprios aqui no programa temos comentado, são estas contradições entre o secretário de Estado e o governador. Mas o bem último e o debate último sobre a descentralização era de os munícipes, dos cidadãos, dos habitantes de determinados espaços geográficos terem um governo de proximidade, ou seja, estarem mais próximos do poder e das decisões de um poder que os beneficiasse. Eu não tenho absolutamente nenhuma evidência que isso esteja a acontecer. Antes, pelo contrário, acho que ainda os próprios governantes, eles próprios, estão a tentar descobrir quem é quem tem mais poderes que quem e quem se ocupa de determinadas parcelas de poder. É isto que se está a passar em termos de benefício popular. Eu ainda não descobri nenhum benefício popular com esta figura duplicada em relação aos poderes nas províncias. Ontem vimos a conferência organizada pela Chatham House com este acordo do Conselho Nacional por cima da mesa, e os intervenientes defenderam essa reintegração social dos guerrilheiros da Renamo, que deve ser feita com dignidade, e o pagamento de pensões para eliminar esta tentação de regresso às madres. Uma espécie, Fernando Lima, de uma pensão idêntica àquela que é paga aos combatentes de libertação nacional de Jejano. Seria também uma forma ideal do que entregar um pacote inteiro, para meu amigo, vai embora, depois ele acaba, não investe e depois regressa. Francisco, uma das imagens de marca do primeiro pacote de reconciliação e de desmobilização eram os desmobilizados a venderem os kits de integração. Portanto, os kits de formação de marceneiro, de carpinteiro, de pedreiro, de serralheiro, tudo isso foi vendido. Aliás, como os que vieram da RDA se desfizeram dos seus eletrodomésticos, das suas motas, dos seus trabalhos. Ou seja, temos que ter em conta estes processos, que são processos de médio e longo prazo, e não este processo que vai acabar amanhã. Infelizmente, os nossos hábitos de poupança não têm uma grande história, e, portanto, há mais a tentação de se gastar momentaneamente aquilo que se tem à mão do que se olhar para o futuro, de se pensar na família, na formação dos filhos, na criação de poupança. E isto é um debate recorrente, a questão da poupança das famílias. Não há estes hábitos, e se não há estes hábitos, então eu penso que as instituições têm que fazer programas para que os hábitos sejam alterados. Esta semana eu assisti a um programa de um padre aqui próximo de Machacase,
que desenhou a seguinte estratégia para atrair senhoras à maternidade da missão. As senhoras que vêm ter os seus bebés na maternidade da missão têm um enxoval e têm mais uns presentes. Resultado, as senhoras preferem ir à missão ter o bebê do que ter em casa, onde não tem o tal enxoval e os tais presentes. Como toda a estratégia de atrair meninas às escolas, dando os lanches escolares, dando as refeições. Eventualmente alguém vai dizer, mas isso é paternalismo, isso é manipulação. Bem, mas são necessários incentivos para se alterarem os hábitos das pessoas. Senão, vamos continuar sempre na mesma. E esta experiência da desmobilização mostra exatamente isto. Para falar ainda de uma coisa mais emblemática, se a Rosinha ou a Rosita, aquela menina que nasceu em cima de uma árvore no Chibouto, tivesse recebido os donativos, ou seja, os seus pais tivessem recebido os donativos das cheias de 2000, hoje a sua conta bancária, quando a menina completou já 18 anos, a sua conta bancária estaria deserta, porque exatamente os seus progenitores, ao longo de 18 anos, tiveram muitas necessidades, tiveram muitas aflições, e o dinheiro que a menina recebeu em 2000 era muito apropriado para resolver estes problemas da família. Aliás, não é por acaso que até se simulou um casal vivendo em condições normais, quando a situação é uma situação de mãe solteira ou de mãe de família monoparental, como aparentemente agora está na moda dizer-se, mas a criação de cláusulas que preveniram que o dinheiro da jovem só fosse utilizado depois dos 18 anos, preveniu exatamente que esta menina tivesse o seu pequeno pé de meia no banco ao fim de um determinado prazo estabelecido. Muito bem, Fernando, agora vamos olhar para a tragédia de Beirute. Uma explosão de grande magnitude arrasou completamente o porto de Beirute, na capital do Líbano. São 2.750 toneladas de nitrato de amônio colocados no armazém desde 2013 causaram esta tragédia, Fernando. Isto, Fernando, é um exemplo da negligência e do laxismo que pode provocar uma tragédia dessas. Até onde a negligência pode nos levar? Exato, nós não tivemos a explosão de Beirute, mas nós tivemos, se a minha memória não me falha, 2 acidentes ou 3 acidentes com o paiol de Machazin, 2 acidentes de Baguanin, e as explosões que se verificaram lá é uma combinação de 2 elementos fundamentais: falta de manutenção e fatores climáticos adversos, nomeadamente dias de muito calor. A magnitude não foi maior, porque exatamente os explosivos armazenados não são da magnitude do nitrato de amónia que estava no armazém do porto de Beirute. E este material tem alguma conexões com a cidade de Beira, você só fala sempre de Moçambique. Em 2013 esta carga tinha como destino o porto da Beira, importado por uma empresa de fabrico de explosivos. Falando, esta tragédia alerta-nos da necessidade, por exemplo, de revisitarmos a nossa política de importação e armazenamento deste material explosivo. Sobretudo a política de armazenamento de explosivos. O nitrato de amónia é conhecido de todos os especialistas aqui em Moçambique, quer na área das pedreiras,
das grandes obras de construção civil, nomeadamente estradas e pontes, mas também na agricultura, ou seja, um químico muito popular, como é o nitrato de amónio, tanto pode ser utilizado para fins tão pacíficos e bucólicos como é a fertilização dos solos para fazer agricultura, sem qualquer problema com explosões, como pode servir para cavar ou para criar os grandes poços para a exploração do carvão em Tete. Portanto, é uma mercadoria muito conhecida em Moçambique e muito conhecida em todos os países. Portanto, sem entrarmos em alarmismos e em pânico, aquilo que é preciso assegurar é que devem ser seguidos os protocolos estabelecidos, e há protocolos estabelecidos em Moçambique para o manuseamento de substâncias perigosas, não só o nitrato de amónia, exatamente para prevenir este tipo de problemas. E é isso, e no rescaldo da explosão de Beirute, que as autoridades moçambicanas têm que vir rapidamente a público assegurar aos moçambicanos, e nomeadamente aos residentes da cidade da Beira, que está tudo sob controle. Não me pareceu muito avisado esta declaração extemporânea que foi feita a dizer que não havia conhecimento da chegada do navio. Feita pela empresa que está a gerir o Porto da Beira. Exato. Ora, estamos perante um facto que aconteceu em 2013, eventualmente com a paragem do navio em Beirute. Eventualmente, o Porto da Beira e as autoridades moçambicanas não teriam sido solicitadas ou avisadas, o que me parece problemático, porque inclusivamente na entrevista do capitão do navio fala de fundos que recebeu a partir de Moçambique no valor de $1 milhão de dólares para exatamente pôr o navio de novo a funcionar, para que ele pudesse fazer o percurso até Moçambique. Portanto, se o capitão do navio está informado desses detalhes, se o New York Times fala de uma transferência bancária envolvendo um banco sediado em Moçambique, como aqui as autoridades portuárias na Beira não sabiam que estava a caminho daquele porto este carregamento de nitrato de amónia. Mas eu tenho a certeza que nos próximos dias muito mais detalhes serão conhecidos, nomeadamente da componente moçambicana nesta importação e também do uso regular na agricultura e na indústria dos explosivos e das explosões controladas em Moçambique, utilizando-se o nitrato. E a forma de gestão desse material. Exatamente. Como conhecemos o Líbano, conhecendo aquele povo, conhecendo aquele país e toda a solidariedade à volta do Líbano, espera uma recuperação rápida daquele porto, a forma como está. Eu tenho a certeza que os libaneses vão reconstruir a cidade e o porto em tempo recorde. Eu comecei a fazer jornalismo em 1976. 1976 foi um ano, aliás, que ficou conhecido pelo Setembro Negro no Líbano, e as imagens que vinham do Líbano eram exatamente os bombardeamentos que aconteciam nas principais cidades libanesas, incluindo Beirute. Ora, vendo as imagens desta cidade moderna, riquíssima, suntuosa, que é Beirute de hoje, antes da explosão de terça-feira, isto mostra como os libaneses reconstruíram várias vezes
a sua capital. Hoje, Maputo tem uma significativa comunidade libanesa. Eu estou certo que esta comunidade já se mobilizou para mandar fundos para o seu país, para ajudar na reconstituição da sua capital, que é, aliás, uma das características dos libaneses. Nunca esquecerem, apesar de viverem muito na imigração, apesar de fazerem muitos investimentos no exterior, e hoje em Moçambique temos investimentos notáveis libaneses, eles nunca se esquecem do seu país de origem. Vamos fechar com o índice do Standard Bank, que afirma que a produção no setor privado caiu pelo 5º mês consecutivo, isto é, em julho, como reflexo deste impacto da pandemia do Covid-19. E nota que as condições operacionais das empresas no setor privado deteriorou-se. Era expectável, Fernando? É claro que é expectável e espero que os governantes de Moçambique leiam este pequeno folheto do Standard Bank, que habitualmente é bem avisado, é bem informado e os números são bem substanciados. Aliás, acho que o folheto é da responsabilidade do seu economista sénior, o Fáuzio Moussa, e exatamente em função disto, em função de outros indicadores que também existem, tenham a coragem de tomar medidas económicas ousadas neste novo normal. Aliás, é uma das peças da comunicação do Presidente da República esta semana, é exatamente ser pouco ousado, ou pelo menos não ter aberto a comunicação e a informação em medidas de economia de fundo que relancem a economia a partir destes 3 estágios de desconfinamento que foram anunciados, mas que se referiram essencialmente às questões sociais, nomeadamente às escolas, às confissões religiosas, aos cinemas e aos restaurantes e ao consumo das bebidas alcoólicas. São precisas mais medidas para a economia, para fazermos o relançamento da economia e para travarmos o desemprego galopante que está a acontecer no país. Muito bem, Fernando Lima e caros ouvintes telespectadores, chegamos ao fim de mais um programa onde comentamos sobre o segundo estado de emergência, falamos também sobre o primeiro ano do Acordo de Reconciliação Nacional e olhamos para a tragédia de Beirute e as suas conexões para a cidade da Beira, província de Sofala e centro de Moçambique. Eu sou Francisco Carmona. André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, até de hoje a 7 dias. Os pontos de Fernando Lima. Os pontos de Fernando Lima.